como honrar pais, né? São conselhos para filhos crentes, né? Gente que crê na palavra. Então, Êxodo 20, versículo 12 vai dizer: honra o teu pai e a tua mãe. Está vendo? Pai e mãe aí, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Pai, que bênção poder escutar, ouvir, ler a tua palavra. Ela já aquece o nosso coração antes mesmo de nós começarmos a leitura. Abençoe-se, que a tua voz seja para a gente mais uma vez direção e que a irretocável palavra do Senhor seja hoje absorvida por nós ao extremo. Fales conosco. Nós oramos e pedimos a tua misericórdia no que tange a esta questão, em nome de Jesus Cristo. Amém. 5 conselhos para filhos crentes, e a ordem está correta. O nosso relacionamento com Deus determina como serão os nossos relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor. Por isso que os 10 mandamentos começam com 4 mandamentos em relação a Deus e depois 6 mandamentos com relação ao próximo. Os 4 mandamentos com relação a Deus nós chamamos de relação vertical. Deus e nós. Aliás, Deus e nós, está mais correto. E os outros 6 mandamentos vão tratar desse relacionamento em relação às nossas companhias, as pessoas que estão ao nosso redor. E é interessante nós percebermos também que todo o Velho Testamento, né, todos os outros mandamentos vão tratar justamente desses 2 relacionamentos. Aquilo que é santidade ao Senhor e como devemos viver com Deus e também como devemos nos portar diante das pessoas que estão ao nosso redor. E se você quiser separar mais ainda os elementos, você não tem só uma divisão entre relacionamento em relação a Deus e relacionamento em relação ao próximo. Você tem relacionamento em relação a Deus, relacionamento familiar e relacionamento em relação ao restante. Percebeu? Porque você não consegue ter um bom relacionamento com Deus se não for bênção em casa. Tem que ser bênção em casa. Esse negócio de, eu tenho relacionamento com Deus, lá na igreja eu sou uma bênção. Claro que não dá para misturar as duas coisas. Uma coisa é relacionamento com Deus e outra na igreja, mas tem muita gente que faz essa confusão. Lá na igreja o cara é uma bênção, para todo mundo ao redor o cara é uma bênção, mas para dentro de casa ele é uma peste. Então não adianta, o caminho não é esse. Percebe? Relacionamento com Deus, você é bênção para os seus pais dentro de casa, e se honrar os pais, vai ser um ótimo irmão, é consequência natural, e depois automaticamente vai honrar aqueles que estão ao seu redor. Então relacionamento horizontal começa dentro de casa. Relacionamento com as pessoas começa dentro de casa. Tem que ser bênção em casa primeiro. Pastor, mas meu pai não concorda com nada da igreja, minha mãe não está nem aí, mas seja bênção na vida deles. Enquanto eles estiverem orientando você de acordo com a palavra de Deus, é essa orientação que você vai seguir. Porque a Bíblia também vai dizer em Efésios capítulo 6 que tem que ser no Senhor. Essa orientação dos pais em relação aos filhos tem que ser no Senhor para ter validade. Tem que estar de acordo com aquilo que Deus pensa para ter validade. Antes de falar dos outros relacionamentos sociais, a Bíblia manda que você se relacione bem em casa. Tudo começa ali. A ordem das coisas é muito clara. Os 4 primeiros mandamentos da lei mosaica são muito interessantes, porque esse relacionamento com Deus, nosso, é o que norteia tudo na vida da gente. Se a gente tem um bom relacionamento com Deus, se realmente a gente quer fazer vontade de Deus, a gente quer obedecer a Deus, os nossos relacionamentos com as pessoas ganham muito. A percepção muda, os objetivos mudam. Eu quero agradar a Deus em primeiro lugar. Isso vai afetar beneficamente, de uma maneira
profusa e profunda meu relacionamento com as outras pessoas. O Luciano, que só pensava em tirar proveito de qualquer oportunidade que aparecesse para ganhar dinheiro e comprar drogas, é completamente diferente do Luciano que começou a caminhar com Deus e viver para Ele. As pessoas que estão ao meu redor notaram a diferença. Porque nota, claro, é evidente que isso vai acontecer. E é o único mandamento dos 10 que tem uma promessa anexada, percebeu? Se você fizer, seus dias serão prolongados sobre a face da terra. Claro que essa promessa é uma promessa geral, há exceções. Tem gente inocente que honra pai e mãe e que morre muito cedo. Mas geralmente existem 4 tipos de expressões na Bíblia: as expressões pessoais, as expressões locais, as expressões gerais e as expressões universais. As expressões pessoais, por exemplo, são aquelas promessas que Deus fez a uma pessoa. E a gente nunca pode pegar essas promessas para nós, porque foram feitas para aquela pessoa. Não quer dizer que elas foram feitas para nós também. As promessas que Deus fez a Davi, Ele fez a Davi. As promessas que Ele fez ao povo de Israel, Ele fez ao povo de Israel. Não são para a igreja. E existem promessas que Ele fez para Israel e para a igreja. Aí são para nós também. E aí são locais. Já percebeu a segunda questão? São promessas locais, são orientações locais. Tem muita gente que, por exemplo, não corta o cabelo hoje, que ainda usa véu, que não consegue perceber a diferença de uma expressão local para uma expressão universal, por exemplo. Aí passa a história inteira sem cortar cabelo, usa véu. Por quê? Porque não entendeu que aquele mandamento é um mandamento local, ele não é um mandamento universal. Então, muita gente comete muito erro nessa questão da interpretação. A gente respeita todas as diferenças, né? Mas que de fato é um erro exegético você entender que ali para Corinto, a partir dali, mulher nenhuma pode cortar cabelo. Realmente é um erro, e até quem cria nisso, hoje já está percebendo, está consertando. Pulando uma, para deixar para o final, você tem a expressão universal. O que é um mandamento universal? Os 10 mandamentos, por exemplo, que nunca perdem a validade, servem para todas as pessoas sobre a face da terra. Já não é mais um negócio pessoal, já não é mais um negócio geral, não é mais um negócio local, é um negócio para todo mundo. Esses mandamentos nunca perdem a sua validade. E no meio existem os mandamentos gerais, ou as expressões gerais. O que são expressões gerais? Expressões gerais caem naquela malha fina da ideia de que, se você fizer isso, geralmente a recompensa é aquilo. Quer dizer que todas as vezes vai dar certo, ou seja, isso vai acontecer, porque a gente vive num mundo inseguro, que tem livre-arbítrio, que tem acidente, que tem problema natural, né, que tem lá seus problemas com chuva. Então nem sempre, né, que tem o inocente que morre no trânsito, numa batida. Isso acontece. Mas geralmente, por isso que se chama expressão geral. Geralmente, quando você honra pai e mãe, você vive mais. Deus abençoa muito mais a sua vida. Por quê? Porque você vai trilhar um caminho que é mais seguro. Quem que quer o seu bem? Seu pai e sua mãe. Eles podem ser ignorantes, eles podem ser completamente chucros, eles podem ser extremamente nervosos, mas eles querem seu bem. Se são normais, querem seu bem. Na verdade, se estão numa situação de normalidade psicológica, espiritual, querem seu bem. Podem até, preste atenção no que eu vou falar para você agora, podem até achar que o que é melhor para você, de fato não seja, mas querem seu bem. Pais protetores, por exemplo, erram demais muitas vezes na orientação dos filhos, mas querem o melhor, mas protegem demais, e acabam nessa proteção, tentando criar uma redoma, dando orientações equivocadas. Natural de pais protetores. Pais que acham que os filhos têm que aprender com erro, às vezes são relapsos demais também.
Ah, deixa aí, é bom que ele quebra a cara, e aí ele vai ver que não é por aí. E tem pai que faz isso durante a vida inteira. Né? Aquela velha história que eu conto aí, que eu estava caminhando para ser um pai assim, eu não deixei a menininha enfiar a língua na tomada para ela aprender. Eu acho que ela nunca mais enfiou, mas aprendeu, né? Mas não é por aí, né? Eu recebi uma visita uma vez da menininha em casa que ela foi lamber a tomada. Eu falei, vamos deixar, né? Importante que ela tenha essa experiência. Rapaz, tomou um chocão, o cabelo na hora. E eu pensei, aprendeu. Rapaz, ela chorou umas 3 horas, cara. Eu era jovem, né? Vou deixar isso bem claro, né, gente? Hoje eu não faria isso. Eu era jovem. Estava curioso para ver o que ia dar. Tempo da menina morrer, gente. 110 é perigosíssimo, né? A voltagem é perigosa. Mas tem gente que vive assim, né? Deixando a criança enfiar a língua na tomada. Vai enfiando aí até você aprender. Também não é legal. Pois é. Honrar os próprios progenitores não somente é uma forma de piedade do mais alto calibre, como também uma regra social suprema, pois diminui conflitos domésticos, melhora a sociedade, gera famílias mais saudáveis, menos traumas, menos doenças emocionais, psicológicas. Grande parte da crise do mundo é oriunda de lares desajustados. Isso é fato. E visto que os pais atuam como representantes de Deus no seio da família, eles estão inseridos ali no lugar de Deus, porque são os primeiros orientadores, de certa forma são os criadores daquela criança, porque através, né, das questões sexuais nasce uma criança, então há uma espécie de criação. Representam Deus no seio da família, são os primeiros a estabelecerem os rumos, darem as orientações, as leis morais, os valores, os princípios, fazem o papel de Deus na vida das crianças. E assim, então, honrar os pais é a mesma coisa que honrar a Deus, que deixou 2 pais fazendo a sua função no seio da família, como um pastor faz uma função no seio da igreja. A solidariedade familiar jamais poderá tornar-se um fato nos lugares onde os filhos são desobedientes. Não se esqueça disso. Quando o filho honra pai e mãe, você tem uma solidariedade familiar com mais substrato, com mais vitamina. Você gera uma sociedade melhor a partir de uma família melhor, uma família mais estruturada. E dentro do contexto hebreu, honrar os pais era uma parte vital da existência. Tão vital quanto a respiração. Um filho que ousasse ferir o próprio pai ou a própria mãe, de acordo com Êxodo 21, versículo 15, morria. O cara deu um tapa na cara do pai dele lá, ia todo mundo lá e matava o cara. Se cismasse de agredir um pai, ele era morto. Na teocracia de Israel, nas leis de Deus, era morto. E o idêntico castigo cabia a quem amaldiçoasse o pai. Tomara que você morra, morria na hora. Dissesse um negócio desse. Eita, se essa lei entrasse em vigor, hein? De novo. E esse banco ocupado aí, nesse momento, estaria vazio, em alguns lugares. Tomara que você morra, quero mais que você morra. Morria na hora, falasse um negócio desse. Aliás, punição capital na Bíblia só para 4 casos, né? Quebra do 6º mandamento, questão aí do homicídio, se matasse alguém também morria. Sequestro, matar uma grávida, porque aí duplo assassinato, na visão hebraica, e a quebra do 5º mandamento, de honrar os pais, obedecê-los e tudo mais. A coisa era bem séria do ponto de vista de Deus, né? Olha o que desonrar pai é comparado na Bíblia: sequestro, homicídio e matar grávidas.
Tem noção? O negócio é sério, irmãos. Coisa bem séria. Esse mandamento tem sido esquecido por muitos de nós. E como deve agir o filho que deseja honrar pai e mãe? O mandamento diz que a gente tem que fazer, mas não diz como. Mas Provérbios diz. O livro de Provérbios é um livro escrito por um pai ao seu filho. E aí, quero convidar você para alguns textos de Provérbios. Capítulo 1, vamos lá? O mandamento só diz que a gente tem que fazer, mas como? A Bíblia diz também. Provérbios capítulo 1. E você que está pensando assim, graças a Deus, meu filho estava precisando ouvir isso aí. Coisa boa. Não tem problema não, depois é só fazer um bolo de milho, manda aqui para o gabinete, tá certo? Que a gente fica grato. Aquele bolo de milho, sabe? Que é da roça. Manda para cá, não tem problema não. Eu não estou cobrando pela pregação não. É só a troca de gentileza, tá certo? Estou quebrando o seu galho. Tudo bem? Provérbios capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz a Bíblia aí. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe. Ou seja, um filho que honra os pais jamais se esquece das instruções deles. O que seu pai e sua mãe têm falado para você? O que eles falaram? Filhos que honram pai e mãe não se esquecem disso nunca. Esse negócio continua na cabeça. Não vou fazer. Não vai fazer por quê? Porque minha mãe sempre me disse que não era para fazer. Entende? Agora lembrando, volto a dizer, num tempo assim de progenitores nos polos, ou que largam os filhos, ou que protegem demais, desde que seus pais estejam de acordo com aquilo que a Bíblia manda fazer. É no Senhor o negócio. Porque tem pai que diz para o filho, chega em casa, discutir com o irmão lá na igreja, não falta desse negócio mais não sei para que você vai para a igreja. Mas eu tenho que perdoar o irmão, não tem que perdoar nada não, dá um tapa na cara dele. Tem pai que é assim. E aí essa pessoa não está normal, gente. A gente tem que estar passando por algum problema, alguma dificuldade, não está bem não. E aí o filho tem que ser mais crente do que filho nessa hora. Não, mano, que isso, não posso fazer isso não. Minha mãe era uma pessoa assim, se deixasse, ela tomava a dor do filho de uma maneira que chegava a dar uns conselhos loucos para a gente, assim, não volta lá mais não. Que isso, mãe? Não quero ser mais na casa desse garoto, não. Não, mãe, e a gente criança, né? Porque brigava, criança briga. E a minha mãe, bobear, falava, ficava até sem falar com o pai, que não tinha nada a ver com o negócio. Então era super protetora, assim. A gente desde cedo começou a entender, né? A gente vai ter, né? A mãe tem hora que exagera, a gente vai ter que... E a gente não tinha nem concepção de Bíblia, nada, mas a gente sabia que tinha alguma coisa fora do eixo. E aí depois que a minha mãe se converteu, ela minimizou isso muito. Diminuiu muito essa super proteção dela. Primeiro que todos nós já éramos adultos, eu me converti com 19 anos, e ela se converteu 2 anos depois. E segundo que ela começou também a entender Bíblia. Perceber que não podia ser daquele jeito. Mas nós fomos criados debaixo dessa super proteção. Então, mexesse com um filho, o negócio ficava feio. Então, a gente tem que aprender a analisar os conselhos que os pais da gente dão para a gente. E pegar aquilo que, meu pai falava isso aqui tem tudo que ver com Bíblia. Tá certo, eu tenho que seguir isso aqui. Vou honrar meu pai, vou honrar meu Deus. Aqui, ó. E tem coisa que a gente não vai enxergar a priori. E também não tem nada na Bíblia que proíba. Então nós vamos ouvir o pai da gente, a mãe da gente. Percebe? Curiosidade. O livro de Provérbios é um livro que exalta a figura da mãe. Vocês já perceberam isso? Mais do que qualquer outro livro no Velho Testamento, o livro de Provérbios fala muito da mãe. Coisa atípica nos escritos hebraicos. Mas o livro de Provérbios é uma exceção. E é nobre o papel de uma mãe extremamente piedosa. É uma coisa que quem tem uma mãe piedosa nunca esteve sozinho na vida e nunca estará. Então é um negócio que realmente muito forte. Existe um comentário, o comentário de
Wiersbe, e ele vai dizer sobre essa passagem o seguinte: trata-se da voz de um pai temente a Deus, instando o filho a dar ouvidos à sabedoria e a obedecer às suas instruções. Observe que tanto o pai quanto a mãe participam da educação do menino, e ambos advertem a criança a não abandonar o que lhe foi dito. Esses pais estão seguindo as instruções de Moisés, Deuteronômio 6, de 6 a 9, e sendo fiéis no ensino da palavra de Deus à sua família. O desejo dos pais é que seus filhos obedeçam àquilo que aprenderam, de modo que a verdade de Deus possa tornar a vida mais bela, mais salutar, mais tranquila. Qual pai que não quer isso? Ver o filho bem, caminhando tranquilo. Por isso que vale a pena ouvir. E quantas vezes na minha vida, depois de coroa já, porque eu já estou coroa, eu penso, eu escuto algumas coisas e penso assim: cara, minha mãe sempre disse isso, é verdade. Rapaz, meu pai me falou isso, e é verdade, cara. E na época a gente não dava muita atenção, achava que não sabia de coroa, não sabia de nada. Eu me lembro, assim, não tem 5 dias que eu pensei nisso. Que eu escutei uma música do Lobão. Lembra do Lobão? Quem já ouviu o Lobão? O satânico Lobão, já ouviu? Pois é, eu ouvi uma música do Lobão, e aí veio uma memória na minha mente. Meu pai chegou em casa bravo um dia, e eu estava escutando uma música do Lobão, Rádio Blá, me lembro até hoje, Rádio Blá, 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 eu te amo, não dá para controlar, não dá. Eu sou roqueiro desde berço, não dá para cantar, aquela parada toda, né? Meu pai chegou, tira desse rádio aí, tira dessa rádio. Aí minha mãe veio, super protetora: ô Zé, é de ser ignorante, deixa o menino escutar música. Esse homem é um maconheiro, rapaz. Esse moleque vai acabar virando maconheiro escutando isso aí. Isso não é música para criança ouvir, não. Você já viu quem é esse homem que está cantando isso aí? Mas larga de ser ignorante, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só uma música, e eles brigaram por causa daquilo. E aí, meu pai tinha um amigo que tinha um LP do Lobão, Rádio Black, tinha acabado de ser lançado. E um dia o cara chegou, estava com 2 discos na mão, conversando com meu pai. Eu olhei assim e falei: é o disco do Lobão. E aí eu perguntei assim: é o disco do Lobão? Mas tipo assim, para espezinhar meu pai, né? Porque era amigo dele, né? E eu pensei comigo: duvido que meu pai vai falar alguma coisa agora, que o cara é maconheiro, que é isso, que é aquilo. É amigo dele, está com o disco. Aí o cara trabalhava para uma empresa, ele falou assim: é do Lobão, por quê? Você gosta do Lobão? Eu falei: então, eu gosto. Aí o cara falou: então toma um disco para você, eu ganhei isso aqui. E me deu um disco do Lobão. Pronto, aquilo tocava o dia inteiro. Meu pai não arrumou nenhuma briga, porque foi um amigo dele que deu. Minha mãe entrou no sistema, e eu cresci escutando o Lobão. E a profecia do meu pai se cumpriu. 5 dias atrás, mais ou menos, eu estava pensando nisso. O velhinho era sinistro, como a gente diz no Rio. Um dia desse eu chamei a Saia, falei: irmã Saia, a senhora é sinistra. Ela: eu não. E eu: É que sinistro no Rio é a pessoa que executa alguma coisa muito bem. Ela é sinistra nisso, ele é sinistro nisso. Meu pai era sinistro, porque o velho era desconfiado, ele enxergava lá na frente. Minha mãe não. Meu pai falou: rapaz, se continuar assim, isso não vai dar certo. E acertou na mosca. Ele só não previa um Jesus Cristo transformando a minha vida, mas ele previu certinho, até o momento em que Cristo entra e muda a história. Sabia das coisas? Claro que sabia. E se eu tivesse honrado meu pai, talvez... E gente, era um negócio incrível. Eu sempre gostava daquilo que não prestava. Um dia eu cheguei em casa e falei: vou fazer uma tatuagem. Meu pai: rapaz, arranca o seu braço. Faz para você ver. Eu pensei comigo: mas um dia que eu crescer eu vou fazer. Quando eu fiz 18 anos, eu meti logo 4 de uma vez. E só andava de blusa. E meu pai não podia ver. Não tinha saído de casa ainda.
Então, o pé do meu pai é só de camisa. E naquela época, quando eu fiz as tatuagens, quem usava tatuagem era a galera da bagunça. É por isso que nós mais velhos, eu já me coloco nessa geração, a gente não vê com bons olhos tatuagem. Não adianta que a gente não consegue ver, porque lá atrás isso era de gente que gostava de um fuminho, um negocinho errado, uma paradinha. A gente não consegue olhar isso com bons olhos, porque a gente começa a ver que está caminhando para um lado que não está legal. É um estereótipo meio perigoso. Essa semana alguém me perguntou, pastor, eu fiz tatuagem, tal, me converti aí, tal, agora, e aí, pode continuar fazendo? Eu disse, claro que não. Nós batistas aqui da PIB, nós não temos essa prática. Vamos caminhar por aí não. Esse negócio de homem, brinquinho, tá aí, rapaz, eu conheço essa estrada, eu trilhei essa estrada aí. Começa a colocar um brinquinho, começa a querer quebrar as regras, isso aí vai dar ruim. Para quê? Isso vai dar problema lá na... Você acha que é inocente, mas não é. A sua carnalidade já está caminhando para um lado que não está legal. Você já está caminhando para longe e não está percebendo. Só que você dá um passinho para a direita e você acha que não tem nada a ver. Aí você dá mais um, você acha que está tudo tranquilo. Quando você olha, você não consegue enxergar para voltar mais. De tão longe que você já está. E dá uma olhada aí, está com seu pai aí perto, sua mãe? Se tiver, isso é um privilégio. Isso é uma benção. Ele já correu essa estrada que você está correndo aí. Coroa aí? Sabe exatamente o que é isso aí. Porque já fez essa estrada que você está fazendo. Sabe dos perigos dela. Já errou muito para aprender a acertar. E não quer que você erre também. Ah, mas eu tenho que errar também. Então você é burro. Você é um imbecil. Estou bravo não. Mas você é muito burro. Porque o inteligente, ele aprende com os erros dos outros. Para não precisar errar também. O cara que é inteligente, ele não vai querer, eu quero errar porque eu quero aprender. Burrice. Burro demais a conta. Por quê? Porque vai sofrer. Querido, quando você erra, a vida não fica tudo bem não. Você precisa entender isso. Cada erro que você comete, você prejudica a sua vida. Se você cometer demais, você vai prejudicar demais. Se você cometer menos, você vai prejudicar menos. Mas quem sofre é você mesmo. Então é por isso que a gente faz de tudo para não errar. Para andar no caminho correto. Ou você acha que foi gostoso ficar 3 anos no tráfico de drogas? Você acha que foi delícia, foi ótimo, foi muito gostoso, foi maravilhoso. Foi não, querido, vivi os 3 piores anos da minha vida. Então, por quê? Porque não escuta. Ah, quer bancar, quer achar que pode? A Bíblia vai dizer claramente, querido, filho meu, ouve a instrução do seu pai. E não deixes o ensinamento da sua mãe. Se você fizer isso, capítulo 1 de Provérbios, tem uma conotação bem voltada para o filho, para a prole, para a progenie, a garotada. Provérbios 1, de 15 a 19, o pai diz ao filho como evitar a tentação para não sofrer. E é isso que a gente quer fazer com o filho da gente. Quando a gente tem, né? Claro, não é o meu caso. Mas esse é o sentimento. Só errei, sofri, não quero que você sofra. Por isso que a gente instrui. De acordo com esse Provérbios primeiro aí, é preciso considerar com cuidado o caminho que nós estamos trilhando. Qual é o tipo de caminho que eu estou trilhando? Que tipo de pessoa que está comigo? Quanto que eu dou de ouvido aos meus pais? Quanto que eu dou de ouvidos aos meus colegas, aos amigos lá na rua? E se liga nesse negócio, querido. O dia que eu tomei os tiros lá, a rapaziada que estava comigo desapareceu, virou fumaça. E ninguém voltou para saber se eu estava vivo. Vai achando que você tem amigo aí fora, bobo. Vai, amigo seu está dentro de casa. Seu pai, sua mãe, seus irmãos. Na hora que todo mundo virou as costas e foi embora, minha mãe ficou. Estou com você, meu filho. O que nós vamos fazer? O que você quer fazer? Ah, mãe, eu quero ir para a igreja. Eu vou com você. Todo mundo deu um passo para trás. O que? Igreja? Não, não vai rolar não. Minha mãe falou, eu vou com você. Não vou virar crente não, mas eu vou com você. Morreu crente. Ninguém foi junto não, querido. Ninguém largou a cocaína e falou, não vou contigo para dar uma força. Ninguém. Quem que ficou até o final? Minha mãe. Entende?
É assim que funciona. Então escuta quem ama, é inteligente, desde que a coisa não seja doentia. Você vai crescendo, você vai aprender a fazer essa diferença. Não, minha mãe aqui agora está vacilando. Minha mãe agora está exagerando. Meu pai agora passou do limite. Espera aí. A Bíblia diz exatamente o contrário. Espera aí. Pastor, e quando eu tiver dúvida? Você tem pastor para isso. Pastor, minha mãe está me dando orientação, acho que a Bíblia está dando outra. Eu vou dizer para você, está mesmo. Vai nessa não, porque a Bíblia diz ao contrário. Ou então, não, sua mãe está certa. Você que interpretou errado. Certinho. É isso mesmo. Pensa nisso. Ó. Estou aqui para isso. Por isso que eu fico aí o dia inteiro estudando Bíblia enquanto você trabalha lá fora. Para a hora que você precisar, eu estou ali, ó. Como diz aí, é tramontina, é corte, né, certo. E se nós andarmos com pessoas erradas, nós vamos acabar ouvindo pessoas erradas. Provérbios 1,17 vai dizer que nós não podemos brincar com a tentação, pois ela sempre conduz a uma armadilha. Está aí, Provérbios 1,17. Brincar com coisa errada, brincar com um caminho que não é de Deus, é burrice, vai sempre conduzir para alguma coisa aqui. Os pássaros não apanham a isca quando conseguem ver a armadilha. E as pessoas precisam ser mais espertas que pássaros. Essa é a ideia do versículo. Filho bom precisa ter boa memória. Filho que quer agradar a Deus e honrar a Deus precisa perseverar nos ensinamentos dos pais. E isso dura a vida inteira. A vida inteira. E esses dias eu disse a vocês que eu escuto vozes. Eu escuto vozes até hoje. Eu não tenho mais os meus pais, mas eu continuo escutando as vozes deles. Luciano, não é por aí não. Escuta minha mãe falando direitinho, cara. Por quê? Porque as orientações dela não saem da minha cabeça. Todas as vezes que eu vou cortar um bife, eu já disse isso aqui para vocês, eu lembro do meu pai. E olha que eu corto o bife. Eu gosto de bife. Eu contei para vocês, os mais novos não sabem da história. Eu um dia estava lá com aquela faca tentando cortar um bife duro, nada. Meu pai passou, foi sentar para almoçar, passou, viu aquilo e falou assim, não é assim não, rapaz. Sentou do meu lado, pegou a faca, pegou o garfo, travou o bife, pegou a faca e passou os dois. Rapaz, o negócio foi igual mágica. Eu falei, rapaz. Ele falou, agora tenta. Nunca mais eu esqueci. Até hoje, quando eu corto, eu lembro dele. Ei, pai, sabia das coisas. Então, eu me lembro. As coisas que ele me ensinou sobre obra, madeira, essa parte do púlpito aqui a gente fez. Comandei essa obra aqui, ó. Durante esse púlpito aqui, muitas vezes eu escutei a voz do meu pai. Rapaz, segura no martelo, pé do cabo, não perto da parte de cima. É interessante, como é que nunca mais a gente esquece as coisas. Filhos que desejam honrar a pais precisam ter boas memórias. Precisa ter boa memória, guardar isso. A palavra ouve, essa palavra instrução, geralmente é usada para pai. Essa raiz aí, o termo hebraico chamar, indica também um ouvido atento, que escuta com atenção e com interesse, que de fato quer escutar. Então ouve, mas ouve com atenção quando seu pai falar, sua mãe. Procura prestar bastante atenção, para você não esquecer. Tem filho hoje que o pai está falando e sai andando das costas. Isso não é honrar pai. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus vê, tá? Deus vê quando você fecha a porta do quarto e esbraveja em silêncio lá de dentro. Vocês que são mais jovens aí, quando o pai fala alguma coisa, que você fecha a porta do quarto e fala assim, ó. Deus está vendo o seu coração. Tá? Acorda aí, rapaz, acorda, hein? Cuidado. Ele é tímido. Ele estava olhando para mim e fez só assim, ó.
Deus está vendo, Deus está vendo. A revolta do seu coração, Deus está vendo. Então não adianta tentar esconder, viu? Fechou? Deus está lá, está vendo. Tem que falar assim, senhor, sim senhora, tá bom, fechou. Tá legal, deixa comigo. Abra sua Bíblia em Provérbios 15 e 20, são 6 conselhos, vou pregar só mais um. 3 dias preparando esse negócio, você não pode ouvir 40 minutos? Segura a onda aí, pô. Hoje nós estamos cheios de seminaristas aí, rapaz, olha que beleza. A galera está matando aula aí, tô de olho em você, hein, Gabriel. Não adianta esconder atrás da irmã, não, você está matando aula por quê? Eu estou brincando, eu sei, já me avisaram. Não, pastor. Gabriel é lá da igreja do Estoril, muito bom ter você aqui, meu garoto. Olha o segundo lugar aí, Provérbios capítulo 15, versículo 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Claro que é um jogo de palavras. Alegrar e alegra pai e mãe, desonrar, desprezar também em relação a pai e mãe, mas é um jogo de palavras. Nós poderíamos entender assim, o filho sábio alegra o seu pai e a sua mãe, mas o insensato despreza o seu pai e a sua mãe. Isso é um jogo de palavras. Porque um filho que honra os pais jamais vai desprezá-los. Jamais. Às vezes quando a gente vê algumas filmagens, algumas coisas de formatura, a gente vê o pessoal entrando, né? A pessoa entra lá para receber o negócio com um velhinho do lado com a enxada na mão, né? Ou então esse dia eu vi uma menina com a enxada do pai. Quando ela recebeu, ela disse assim: pai, obrigado, porque o senhor trabalhou lá na lavoura 5 anos para eu me formar. Eu fico emocionado quando eu vejo um negócio assim. Isso é lindo demais. Um filho que nunca se envergonha dos pais, cara. Isso é muito legal. Isso é muito bom. E quando os pais se dedicam, né? Essa palavra bazar em hebraico é tratar com desdém. Filho que deixa as palavras dos pais entrarem no ouvido e saírem pelo outro. Não está nem aí. Não está nem aí papai e mãe. Quando a Bíblia chama de insensato, na verdade, se nós formos traduzir literalmente, é idiota. É por isso que eu falo que é burro. Assim, a gente quer jogar açúcar no negócio. Nossa, é incauto. Aí o cara não sabe o que significa incauto, aí ele fica assim, deve ser um negócio mais ou menos ruim. Não, é burro mesmo, negócio é idiota. Dá para correr da verdade, a verdade é essa. Eu falei isso aqui uma vez, que a palavra traduzida geralmente é idiota mesmo. Teve uma irmã que ficou revoltada, saiu aqui da igreja, vê se pode essa Bíblia dizer isso. Aí depois caiu no meu ouvido, aí eu fui falar com a irmã, falei, irmã, você ficou revoltada aquele dia? Ela, não. Eu falei, só não entende alguma coisa de hebraico? Não, mas não pode ser. Então tá bom. Não entende nada de hebraico, adianta discutir alguma coisa? Quer dar opinião, não conhece. Tem um hebraico aí, fala de um camarada incauto, idiota, sem noção. E quando o 6º mandamento fala de honrar pai e mãe, que é o termo kabod, esse termo é o mesmo usado para dar glória a Deus em alguns textos. Que a pessoa glorifica a Deus, ou seja, promove o nome de Deus. Então quando eu honro o pai e mãe, eu tenho que trabalhar para que os meus pais sejam reconhecidos por causa de mim. Só olha, seu filho é uma bênção, parabéns pelo trabalho que você fez. Essa é a ideia. Porque os meus pais recebem a honra. Eu ficava todo feliz quando alguém abraçava minha mãe e falava assim, olha, o seu filho é uma bênção, abençoa a minha vida. Minha mãe ficava toda cheia e eu pensava assim, estou cumprindo o propósito. Esse é o sentido. De vez em quando chegava alguém na minha mãe lá na igreja e falava, quer dar esse filho para mim não? E eu falava, olha, eu não largo minha mãe não, mas eu vou lá jantar, não tem problema não, pode fazer a feijoada que eu vou lá, não tem problema não, a gente bate o papo, tranquilo. Porque carioca é dado, né? Carioca não é nem a feijoada, é mais o bate-papo. O mais gostoso de tudo é a gente estar junto. Eu estou começando a ficar igual a vocês, rapaz. Domingo eu vou para casa e fico almoço sozinho. Eu falo, gente, eu estou virando taubatiano, isso não pode, isso está errado. Não. Como uma tristeza, gente. Eu comendo assim, olhando para a Bia, disse, poxa, o que nós estamos fazendo aqui sozinho?
Isso não é do pai, não, gente. Isso não é cultura, não. Isso não é legal, não. Já percebeu? Jesus comia sozinho, não, gente. Jesus estava sempre com gente. Isso não deve ser bom para a psique, não. A raiz dessa palavra honrar aí traz uma ideia de dar dignidade, que outros vejam. Os filhos precisam reconhecer essa posição, de que os pais são superiores e merecem toda a glória, toda a honra, no sentido de reconhecimento, não no sentido da glória que a gente dá a Deus. Só estou fazendo um trocadilho porque a própria Bíblia usa a mesma palavra. E da mesma forma que eu trabalho para honrar o meu Deus, eu também tenho que trabalhar para honrar os meus pais. É mandamento. Isso é mandamento. A não ser que entre em conflito. Se entrar em conflito, aí eu honro mais a Deus. Sempre. Naquele tempo, queridos, presta atenção, eu vou caminhar para o fim com isso. Naquele tempo a informação era muito limitada, tempo dos hebreus. Não tinha esse negócio que a gente tem hoje, abre no Google, digita lá e vem na hora. Isso não existia. Os mais jovens, muitas vezes não iam nem para a escola, porque a escola era caro e tinha que pagar. Então, um camarada, para ser criado aos pés de Gamaliel, o pai tinha que ser rico, para conseguir pagar isso. Que era um dos grandes mestres da lei na época de Jesus. Então, o cara tinha que pagar isso, porque ele pagava o sustento do professor mesmo, para o professor ficar à disposição do filho. E muitas escolas usavam uma metodologia à personnalité, ou seja, eu vou cobrar de você para poder ensinar o seu filho, mas o ensinamento era individual. Então o cara dava 3 horas de aula do seu filho, depois ele dava 3 aulas de aula para o outro, 3 horas para o outro. Não tinha esse negócio de vamos sentar 25 aí, não existia isso. Essa ideia ainda não fazia parte do sistema judaico. Então era caro pagar o cara para ficar por conta. Era um professor particular. Bem, muitas vezes, se a criança, se o jovem quiser saber alguma coisa, se ele quisesse entender alguma coisa, a única fonte confiável que ele tinha era a fonte paterna, materna. Ele não tinha para onde correr. Ele tinha que perguntar aos pais. E eram os pais as pessoas, de fato, mais confiáveis para darem orientação. É por isso que Deuteronômio capítulo 4 vai dizer: senta o seu filho no colo, dá a instrução para ele, porque ele só tem você, é você que tem que fazer. E isso acontecia muito. Hoje eu vejo alguns filhos achando que sabem de tudo só porque tem o Google. Fez uma faculdadezinha aí, mal feita até, e acha que pai e mãe não sabem de nada. Filho, você pode conhecer muito sobre filosofia, mas dá uma olhada na vida dos filósofos, para você ver como é que é. Gente, eu comecei faculdade de psicologia, e na faculdade de psicologia, só dando aula, só psicólogo praticamente. E não tinha um casado, estava todo mundo separado. Eu falei, mas tem alguma coisa errada nisso aí, gente. Os meus professores que são psicólogos separaram todos. Eu falei, alguma coisa está errada. Todo mundo entrava e falava, quando eu era casado, eu falei, não, peraí, eu sentado lá atrás, eu pensava assim, rapaz, tem alguma coisa errada. Né? É claro que não vai ser perfeito mesmo, o médico também fica doente. Não é médico, mas também fica doente. Mas não salvar alguma coisa está errada, gente. Ou seja, resolve a vida? Não resolve. Traz conhecimento? Traz. Mas vivência é diferente de conhecimento. Experiência de vida vale ouro, mano. Conhecimento é outra coisa. Experiência de vida é o que eu falo para a garotada que está começando no ministério pastoral aí. Olha, estou dando orientação para vocês de 20 anos de experiência. É outra coisa. Diferente de quem está começando agora, fez 4 gabinetes durante a semana e já quer dar aula de ministério pastoral. Não vai dar. Por que não vai dar? Porque não tem a vivência do gabinete pastoral diário de 20 anos, igual a gente tem, não vai. Como é que vai dar aula? É diferente. É a mesma coisa fazer comida. Você acaba de casar, você faz uma comida. Você tem 30 anos de casado, se você gosta de cozinhar, você vai fazer outra comida, diferente. Porque você tem experiência. Então, essa experiência a gente aprende com os pais da gente. E eu falo que eu sempre lembro, eu fui casar, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, vou fazer a primeira compra daqui a 15 dias, o que eu compro?
Ela falou, pega aí, anota aí que eu vou te dar uma orientação. Aí ela falava assim, cebola, 4. Falei, mãe, vou fazer a compra do mês, 4? 4. Você não come tanta cebola assim aqui em casa. Então, aprendi a comer cebola à vontade com a Bia, né? A Bia é um bife, 2 quilos de cebola. Aí eu tive que aprender isso aí. Não era assim. Geralmente era assim, rala a cebola. Nossa, gente, jovem é uma catástrofe nessa área, né? Acaba de casar, cheio de mania, né? Rala a cebola, passa no bife, eu não quero nem ver a cebola. A Bia picava 1 quilo em cima. E aí ficava com gostinho, ela tirava para ela e eu comia o bife. Aí com o tempo, deixa eu provar. E hoje a gente compra 12 quilos no mês. Mãe, chuchu, compra 2. Não, mãe, não vai dar, tem que comprar 8. Meu filho, se você comprar 8, você não vai dar conta de comer, muita coisa, vai estragar tudo. Você tem que ir de semana em semana, busca de pouco. Fiz a primeira compra, eu falei, o quê? Que eu vou voltar aqui toda semana? Nem a pau. Rapaz, fiz uma compra assim, que se fosse nos dias de hoje, primeiro casamento, você tem que comprar tudo, né? Primeiro casamento, primeira semana de casamento, você não tem nada, né? Você não tem uma vassoura, você não tem nada, você tem que comprar tudo. Gastei R$3.000, fui para casa. Rapaz, que ele estragou tudo. Para começar, a carne não cabia na geladeira. Porque eu ganhei uma geladeira normal, eu tinha um congelador desse tamanho. Eu tinha comprado uns 15 quilos de carne, eu vou botar isso onde agora? Aí eu me lembro até hoje descendo as escadas, mãe, tem lugar na sua geladeira? Eu falei, miserável, eu falei com você, mas eu estou vendo o carrinho chegando aí, eu falei, vai dar ruim, não tem geladeira para isso aí, né? Não escutei. Então a gente não tem a vivência, os pais têm. Por isso que a gente tem que estar ligado. Toda a tecnologia e conhecimento que um jovem possa ter, o mandamento continua tendo validade. Sabe por quê? Porque os seus pais são experientes, coisa que você não é. E não vai ser tão cedo. Fechou? E aí, quero terminar com um psiquiatra que escreveu 22 livros. E foi conselheiro de toda uma juventude brasileira, através dos seus livros. Ele escreveu com a sua filha, Matércia, quem ama, educa. Eu estou falando de Samitiba. Eles dizem assim, a criança que desrespeita o não da mãe ou do pai, tende a desrespeitar o não de outras pessoas. Além do mais, desenvolve a incapacidade de se controlar, isso é, não consegue dizer não a si mesma. A criança que costuma desacatar o não, torna-se voluntariosa, impulsiva, instável, imediatista e intolerante, prejudicando os outros também e a si própria. Sua personalidade fica tão frágil que não suporta ser contrariada. Daí insistir, teimar, fazer birra e chantagem para conseguir o que quer. E aí eles continuam dizendo o seguinte: ela se torna uma criança infeliz, que nunca está satisfeita, despreza logo o que custou tanto para conseguir. O brinquedo que ela mais queria na vida é jogado fora sem remorso. Em seguida, volta a usar o esquema que todos conhecem para obter outro sonho na vida. É assim que os pais criam as criancinhas, que depois se transformam adolescentes aborrecentes, não só em casa, mas também na escola e na sociedade. Tudo porque não querem se submeter e obedecer. Isso gera um padrão que vai só se agravando de acordo com um dos maiores psiquiatras que o Brasil já conheceu. Amém, nobres? Então ouve aí, passa a ouvir com muito carinho tudo aquilo que seu pai diz, tudo aquilo que sua mãe fala, independente da idade que você tenha. E aí, para você terminar levando um versículo bíblico para casa, abra sua Bíblia em Filipenses 2 para a gente terminar aí. Filipenses 2. A Bia está no culto infantil, né? Ela chega lá em casa e fala assim, nossa, demorou muito, hein? Tive que liberar as crianças, não está aguentando isso mais não, é? Filipenses 2, versículos 7 a 8, a Bíblia diz assim, ó: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte,
e morte de cruz. Ele existia como Deus, mas não insistiu em guardar essa glória, esse privilégio. Está falando de quem? De Jesus, que foi obediente ao seu Pai, o Deus Pai, até o final. É o nosso maior exemplo. Vamos orar? Senhor, obrigado pela Tua palavra, por tudo aquilo que ela produz em nosso interior. E obrigado pela nossa evolução nesses estudos dos mandamentos do Senhor, estudando a essência deles. Que nós possamos ser filhos melhores, a partir de tudo aquilo que aprendemos aqui contigo hoje. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.